noite a todos, graça e paz do Senhor Jesus no seu coração. É uma imensa satisfação, alegria estar novamente com vocês para juntos adorarmos a Deus, ouvirmos a sua palavra. E nós sabemos que é por meio da sua palavra bendita, eterna, que Deus ministra os nossos corações. Quero convidar você. Nós estamos caminhando ao longo aí de algumas semanas trabalhando esse tema que é fruto da direção do Espírito Santo para nós acreditamos nisso, eu creio nisso e tenho procurado com muita cautela, com muito temor, ouvir a direção, compreender a direção de Deus para nós seguirmos dentro daquilo que Ele está falando e o que Ele está ministrando ao nosso coração. O tema de hoje, dando sequência, é sobre a lei de Deus. E para ficar claro e não haver confusão no seu entendimento acerca dessa sequência, toda vez que eu mencionar a lei de Deus, os textos bíblicos estão ali para nossa referência, nossa direção. Eu estou me referindo aos 10 mandamentos, ao decálogo, tá bom? Porque nós sabemos, quando nós olhamos para as Escrituras com atenção, que a Bíblia é um livro de leis. Aliás, é interessante pensar nisso, porque o mundo que Deus criou é regido por leis. Nós estamos debaixo dessas leis. E sem lei o povo perece. Sem lei nós perecemos. Mas nessa reflexão, eu gostaria que você entendesse e ficasse enfatizado que a lei de Deus, estou fazendo referência aos 10 mandamentos. Ok? Amém? Então, abra comigo sua Bíblia. Êxodo capítulo 24, versos 12 ao 18, esse é o texto base, e um texto complementar que eu gostaria de deixar para vocês é Êxodo capítulo 20, versos 1 ao 17, onde exatamente está registrado os 10 mandamentos. Êxodo 24, 12 ao 18, na NVI foi registrado assim: disse o Senhor a Moisés: suba ao monte, venha até mim, e fique aqui, e lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Disse ele às autoridades de Israel: esperem-nos aqui, até que retornemos. Arão e Ur, que eram os sacerdotes responsáveis também naquele tempo, ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, poderá procurá-los. Quando Moisés subiu, presta atenção nesse momento da narrativa. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias a nuvem cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte. Tenta imaginar essa cena.
e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Amém. Esse é o texto base da nossa conversa, da nossa reflexão. Certamente, como eu tenho repetido ao longo aqui da sequência da mensagem, muita coisa temos para trabalhar, muita coisa temos para pensar a partir desse momento, quando nós falamos sobre a lei de Deus. Mas eu quero nessa noite, passa mais um slide, por favor. Eu gostaria de enfatizar alguns pontos sobre isso, a partir da direção que Deus tem colocado no meu coração. Eu queria deixar algumas perguntas para vocês estudarem posteriormente. É muito importante, irmãos, eu tenho também falado sobre isso aqui, anotarmos, marcarmos os textos e ao longo da semana visitarmos novamente esses textos. As pessoas também que posteriormente acompanham a mensagem pelo canal do YouTube, é muito importante anotar e posteriormente estudar os textos, e essas perguntas, elas servem de start, de base, para a gente pensar e nos aprofundarmos mais sobre o tema. Como eu tenho falado, certamente tem muita coisa a ser vista, a ser trabalhada, e eu nessa mensagem de alguns minutos tento então resumir com os principais pontos, ok? Também nesse momento é muito importante recapitularmos aqui os principais pontos que nós já trabalhamos ao longo dessas 2 semanas anteriores. Na primeira parte, você vai lembrar, você que está acompanhando, que não faltou nenhum desses domingos, vai se lembrar que nós destacamos a importância das experiências como um instrumento, as experiências que nós temos com Deus ao longo da caminhada, como elas são importantes, porque dentre o que nós trabalhamos, elas nos conduzem ao desenvolvimento de uma confiança ainda mais firme e ainda mais intensa no Senhor, além de nos conduzir à humildade e à maturidade cristã. Ou seja, as experiências, elas são importantes. Aliás, a lei de Deus, os 10 mandamentos, se você olhar com atenção para as Escrituras, você vai perceber que essa lei, ela foi dada aos israelitas num contexto de experiências. Por exemplo, que eles estavam vivenciando como nação diante de Deus, a dura escravidão no Egito, a ação libertadora de Deus na vida do povo, a peregrinação no deserto, que durou 40 anos, a chegada propriamente dita no Monte Sinai. Tudo isso, irmãos, passa por um contexto de experiências marcantes, de experiências importantes que o povo teve com Deus. Infelizmente, nós percebemos que essas experiências que o povo teve, por causa da dureza do coração obstinado do povo judeu, do povo israelita, essas experiências, muitas vezes elas serviram de murmuração, ao invés de servir como um aperfeiçoamento da fé e da confiança desse povo no Senhor. Nós trabalhamos um pouco disso. Nós vimos também um aspecto importante das experiências, que é o aspecto do testemunho. As experiências têm um caráter memorável. O que significa isso? Elas precisam ser, nós precisamos vivenciar essas experiências e não guardar para nós, mas nós precisamos contá-las para as próximas gerações. Os pais sentar com os filhos, os avós sentar com os filhos, que tempo precioso, e contar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Eu gosto lá em casa, eu gosto quando a gente sai junto, quando nós saímos juntos, ou até num contexto de casa mesmo,
no dia a dia, de contar as experiências, de contar aquilo que Deus já fez na minha vida para os meus filhos, de contar a fidelidade de Deus nas nossas vidas. Tudo isso, irmãos, é muito precioso. E certamente é como uma semente da palavra de Deus sendo plantada e regada no coração dos nossos filhos. E nós vimos também, na segunda parte, nós destacamos um período de transição importante. Lembra que os israelitas estavam vivendo até a morte de Moisés, o grande líder da nação. Então, Deus ordena a Moisés que, nesse momento, ali no Monte Horebe, Horebe é o Sinai, em Moabe, Deus então ordena a Moisés que convoque o povo para renovar a aliança com eles. E o principal termo dessa aliança, nós vimos que visava justamente a adoração exclusiva ao Senhor. Deuteronômio capítulo 29. E com isso nós destacamos que a intenção de Deus é que o coração dos israelitas fosse totalmente dele. Um coração não de pedra, mas um coração de carne. Um coração não endurecido, mas um coração amolecido, um coração voltado para Deus, um coração dedicado inteiramente ao Senhor. E eu fiquei pensando, quando cheguei nesse tempo, será que essa intenção de Deus, ela mudou nos nossos dias? Será que o que de fato Deus espera da sua igreja, do seu povo, não é esse coração voltado para Ele? Certamente que sim, irmãos. Certamente que sim. O que Deus está esperando de nós é essa resposta intencional ao seu amor incondicional por nós, que foi provado através da morte vicária, da morte e do sacrifício do seu Filho unigênito lá na cruz do Calvário. Então hoje, mais um enter, Davi, por favor. Eu queria destacar algumas ênfases. A primeira delas está aí, na perspectiva do Antigo Testamento. A princípio, se nós considerarmos só o contexto do êxodo, da libertação, nós vamos ver que isso certamente se encaixa, mas nós podemos também, num olhar mais atento para a Bíblia, para esse contexto, nós podemos expandir esse contexto para todo o Antigo Testamento. Então, na perspectiva geral do Antigo Testamento, essa lei teve como ponto principal a adoração de um único Deus. E esse Deus, no hebraico, se revela com o nome de Yahvé. Yahvé significa o Senhor. Eu sou. E lá em Êxodo 22, nós encontramos no prólogo dos 10 mandamentos essa expressão de Deus, inclusive revelando o seu nome. Eu sou Yahvé, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. E aí, na sequência, olha que coisa fantástica, Deus se revelando ao povo, e Ele se revela ao povo não somente revelando o seu nome, mas isso é importante, irmãos, Ele se revela ao povo da aliança. E nós lembramos aqui, algumas semanas atrás, que essa aliança ela estava ligada lá no início, quando Deus chama um homem chamado Abraão. Lembra? E Deus então faz aliança com Abraão. E o seu resgate dos israelitas do Egito tinha conexão direta com essa aliança com Abraão, que inclusive é considerado o patriarca da nossa fé. E nesse momento Deus então revela-se ao povo através do seu nome, mas principalmente, grave isso,
Anote isso. Ele se revela através do seu caráter. E onde é revelado o caráter de Deus, irmãos? Você olha a sequência de Êxodo 20, quando Deus escreve nas tábuas de pedra os 10 mandamentos. O que Deus estava revelando ali é o seu caráter de justiça, de retidão. E para que Deus faz isso? Uma pergunta básica, mas ao mesmo tempo chave. Por que Deus escreveu? Você já tinha pensado nisso? Os 10 mandamentos e entregou para Moisés, para que Moisés, ao descer do monte, a primeira missão, a primeira tarefa dele era ler, era expor essa lei para os israelitas. Por que será? Porque a intenção de Deus é que o caráter do seu povo fosse formado através desses mandamentos. Então, os 10 mandamentos, irmãos, eles são muito importantes para a fé cristã. Os 10 mandamentos, com exceção do sábado, eu não vou abrir aqui a polêmica, mas com exceção do sábado, são mandamentos importantes, escritos por Deus e que nós não podemos nos esquecer. Então, nessa noite, eu quero, e a segunda ênfase, pode passar o próximo. Isso, é o duplo propósito da lei, é o que eu quero trabalhar um pouquinho com vocês. O primeiro deles é regular a relação do povo com Deus. E nós poderíamos abrir um parênteses e incluir essa questão do caráter. E isso é tão importante para nós, irmãos, porque no Novo Testamento, nós somos a igreja de Deus, nós somos o povo de Deus. E assim como Deus formou e tratou o caráter dos israelitas no passado, Ele continua tratando e formando o caráter da sua igreja. Assim como Deus chama os israelitas para fazer deles, formá-los um povo cuja identidade e vocação estava ligado a Ele, aos seus propósitos e a sua palavra, nós somos esse povo hoje, cuja palavra de Deus está formando o nosso caráter e a nossa identidade. Amém? Louvado seja Deus por isso. E o segundo era regular as suas relações sociais. Imagina um povo disperso pelo deserto. Imagine um povo, uma grande nação, passando pelos desertos sem leis. Imagina uma grande nação que anteriormente, outrora, estava escravizada, sofreu no Egito uma dura escravidão por longos anos e agora está liberto. No ditado popular a gente diria que hoje livre, leve e solto, só que não foi bem assim. Imagine um povo, irmãos, ferido. A partir dessas reflexões, eu estou resumindo para vocês, por causa do tempo, nós começamos a compreender a importância da lei, dos 10 mandamentos na formação desse povo. Imagine um povo marcado pelo sofrimento. Imagine um povo marcado pela escravidão longa. Imagine um povo que durante essa escravidão teve a sua identidade praticamente quase desconfigurada. Imagine um povo misturado com um povo pagão, vivenciando essas práticas pagãs no dia a dia, e agora eles estão libertos. Sem lei, certamente, esse povo se perderia. E a lei, na realidade, num olhar mais profundo, reflete para nós o que refletiu para aquele povo no Antigo Testamento: a graça de Deus, o cuidado e o amor de Deus pelo povo da sua aliança. Será que isso mudou nos nossos dias, irmãos?
É uma pergunta absurda, desculpa, mas para nossa reflexão eu vou lançar para vocês: será que o amor de Deus mudou? Se a Bíblia ensina que Deus, na sua essência, é amor, será que isso muda com o passar do tempo? Será que isso muda de nação para nação, ainda as mais pagãs? É impressionante, eu não vou entrar aqui, senão eu vou me perder, mas é impressionante o relato do profeta Jonas, que Deus envia para Nínive. Lembra desse texto? Quando meus filhos eram menores, o Davi principalmente, essa era uma das histórias favoritas dele. Jonas foi engolido pelo grande peixe. Ai, que saudade. Tá grande, que saudade. Mas olha a graça de Deus. Olha o amor de Deus. Deus envia Jonas para Nínive. E Nínive era um povo, uma nação inimiga dos israelitas. E Deus envia Jonas para Nínive para quê? Para pregar arrependimento. Para abrir os olhos daquele povo. Porque afinal de contas, o que Deus queria fazer? Deus queria fazer chover fogo e enxofre do céu e exterminar os ninivitas? Não, Deus queria salvá-los. E isso mostra para nós, irmãos, o caráter salvífico, amoroso do nosso Deus. E a partir disso a gente vai compreendendo algumas coisas. E no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele nos ensina que o propósito da lei, isso é importante, a gente não pode esquecer, precisa manter vinculado isso, que o propósito da lei é nos dar consciência do pecado. Romanos 3:20, o apóstolo Paulo vai dizer isso. Ele faz algumas perguntas importantes em Romanos 2:3, e ele se estende esse assunto para outros capítulos da carta. E dentre as perguntas que Paulo faz nós anulamos a lei por causa da fé? E ele mesmo responde em Romanos 3:20, certamente que não. A lei é importante, é por meio dela que nós temos consciência do que é pecado. Como saberíamos que não devemos furtar se não tivesse escrito na lei? Como eu saberia que eu não devo cobiçar se não está na lei? Como eu saberia que eu não devo adulterar se não estivesse na lei? Essa é a perspectiva do apóstolo Paulo. E eu quero trabalhar um pouquinho disso. E na conclusão, pode passar, Davi. Davi, pode passar o próximo. Isso, eu quero na conclusão, antes disso, Jesus, ele sintetiza muito bem toda a lei em 2 mandamentos. Quando perguntado por um perito na lei, olha só, a turma gostava, os fariseus, os saduceus, os herodianos, os peritos na lei. A turma tentava de todo jeito pegar ele, para que a partir do que ele falasse, eles pudessem condená-lo. E numa dessas questões, Senhor, mestre, Rabi, qual é o maior dos mandamentos? E aí então Jesus sintetiza toda a lei. É interessante isso. A gente precisa pensar com cuidado nisso. Em 2 mandamentos. O primeiro, ame a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o maior dos mandamentos. E o segundo, ame o seu próximo como a si mesmo. E na conclusão, então, eu vou fechar com uma visão, com a perspectiva de Jesus e com a perspectiva de Paulo. Mas vamos lá. Então, nesse desenvolvimento, alguns pontos que eu queria trabalhar. Primeiro é que a lei, ela tem esse duplo caráter.
Primeiro, regular a relação do povo com Deus. Nós encontramos isso nos primeiros mandamentos. Segundo, regular as suas relações sociais. Portanto, a lei, ela deve ser vista sempre nessa perspectiva da nossa relação com Deus. E é a partir disso que nós somos conduzidos à prática correta dessa lei. No Novo Testamento, então, Paulo vai esclarecer que o propósito da lei e eu quero ler esse texto com vocês, Romanos, abre comigo sua Bíblia, por favor, Romanos capítulo 7, verso 7. Ele vai esclarecer que o propósito da lei é nos tornarmos plenamente conscientes do pecado. Ele vai trabalhando isso no capítulo 2, no capítulo 3 de Romanos, no capítulo 6, como eu disse. Olha o 7, capítulo 7, verso 7. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Ou seja, qual é o mecanismo, qual é o meio que esclarece o que é pecado para nós? É a lei de Deus. Certamente, como eu disse, eu estou focado no Decálogo, nos 10 mandamentos, mas quando nós olhamos para a Bíblia, o livro de Deuteronômio, Levítico, o próprio livro de Êxodo, nós vamos ver várias leis, diversas leis que Deus estabeleceu para conduzir o seu povo. E Paulo está enfatizando isso. Eu não saberia o que é pecado se não fosse por meio da lei. Pois na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. E se você for olhar o texto, ele segue, ele continua, ele faz perguntas importantes e ele continua trabalhando essa questão. Já a perspectiva de Jesus, olha lá, outro texto que eu gostaria de verificar com vocês, Mateus 5. Abra esse texto também, por favor, Mateus 5. Versos 17 e 18. Esse texto, irmãos, é muito importante. Mateus capítulo 5, versos 17 ao 18, porque ele traz a perspectiva de Cristo sobre a lei. E é interessante, olha aí para o texto, vamos investir um tempinho olhando. É interessante porque Jesus, inclusive, ele vai trazer alguns pontos que estão no Decálogo, que estão na lei. Mas antes disso, nós precisamos lembrar que essa perspectiva de Jesus, esse ensino dele, faz parte do Sermão do Monte, certo? Jesus está ensinando os seus discípulos, e olha o que ele fala, versículos 17 e 18. Não pensem que vim abolir, ou seja, revogar, anular a lei ou os profetas. Inclusive, os profetas, dentro da tradição judaica, inclusive dentro da própria Bíblia judaica, os profetas faziam parte da lei. Ok? Mas eu não vou entrar nesses detalhes agora. Então não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei, olha só, a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Então Jesus, ele está afirmando a importância da lei. E ele vai além. Ele diz que, olha, não passará o céu e a terra. Olha só, enquanto existirem céu e terra,
de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço. E é interessante pensar na lei e nos profetas, porque elas tiveram o cumprimento exato, o cumprimento pleno na pessoa de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Nós vamos ver isso no Novo Testamento. A lei, lá em Hebreus 10:10, se você puder abrir comigo, nós vamos ler daqui a pouco esse texto. A lei, segundo o autor de Hebreus, era apenas uma sombra dos benefícios que haveriam de vir. E no contexto você vai ver que ele estava fazendo referência aos sacrifícios de animais, que inclusive era uma das leis que Deus havia, das cerimônias que Deus havia determinado para o povo. E o autor de Hebreus, no capítulo 10, verso 10, olha que coisa interessante. Ele vai dizer que a lei era apenas uma sombra dos benefícios que haveriam de vir, porque Cristo foi o sacrifício oferecido uma vez por todas e uma vez por todos. E o que torna o sacrifício de Jesus eficaz é a nossa fé, irmãos. É interessante pensar nisso, porque ainda hoje o sacrifício de Cristo se torna ineficiente por causa daqueles que não creem, ou na vida daqueles que não creem. Infelizmente. Mas para aqueles que creem, olha que coisa fantástica que ele está trazendo. Nós vamos ler daqui a pouco. O sacrifício de Cristo é suficiente. Ele se ofereceu uma vez por todas e uma vez por todos. E quando nós cremos em Cristo, no seu sacrifício, nós recebemos, ele diz aqui, os benefícios dessa fé. E quais são os benefícios dessa fé? São muitos. Certamente são muitos. Justificação, paz, alegria, salvação, testemunho e assim por diante. Olha só, Hebreus 10:10, vamos ler esse texto? Pelo cumprimento dessa vontade, olha lá, pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados. Olha, a santificação é um outro benefício. Fomos santificados por meio do quê? Do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecida uma vez por todas. Oferecido uma vez por todas. Olha lá a sequência dos versículos. Dia após dia, ele está trazendo a sombra do que aconteceu no Antigo Testamento. Olha só, dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. Mas, quando este sacerdote, com referência a Jesus Cristo, acabou de oferecer para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. E ele segue trazendo a realidade maravilhosa do sacrifício de Cristo. Jesus, então, ele reforça a importância da lei. Essas declarações dele são importantes. Jesus, nós vimos aqui quando perguntado por um perito na lei, se você quiser conferir esse texto depois, está em Mateus capítulo 22, versos 34 ao 40. Qual era o maior dos mandamentos? Ele responde. E quando Jesus responde, irmãos, ele fornece a base de sustentação para a nossa vida. Resumindo em 2 mandamentos. Primeiro, ame a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo.
E nós lembramos aqui que a síntese desse dever não é obrigação religiosa, como faziam os fariseus e os religiosos da época, mas o motor propulsor disso é o amor. É o amor a Deus que nos conduz à prática correta de toda a lei, resumida nesses 2 mandamentos. E nós não podemos nos esquecer disso. E eu quero então fechar afirmando algumas coisas importantes para vocês à luz do Novo Testamento. Primeiro, é a importância dessa lei que foi entregue para Moisés no Monte Sinai. E juntamente com isso, irmãos, nós vamos ler aqui alguns outros textos, eu quero também afirmar, à luz do Novo Testamento, a importância de todos os livros do Antigo Testamento. Infelizmente, há algumas confusões por questão de interpretações erradas, interpretações faltosas. Há um certo desentendimento e algumas pessoas tendem a excluir, quase que arranca as páginas do Antigo Testamento da sua Bíblia. Mas nós não devemos fazer isso. Toda a lei, todo o Antigo Testamento, a lei me referindo aos 10 mandamentos, e todos os livros do Antigo Testamento são importantes. Essa afirmação ela é sustentada por Jesus nesse texto que nós lemos de Mateus 5, 17 ao 20. Nós lemos o 17 e o 18. Desculpe, mas eu quero estender a leitura. Olha lá, Mateus 5, 17 em diante, nós lemos o 17 e o 18. Olha o 19. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino de Deus. Verso 20. Pois eu lhes digo, que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum, entrarão no reino dos céus. Olha só, a vivência da lei de maneira correta, ela é enfatizada por Cristo, ela é reforçada por Jesus aqui. E na sequência desse mesmo texto, irmãos, olha só, Jesus, versículo 21 em diante, Jesus trata aqui 6 temas de suma importância no contexto social que eles viviam e que nós continuamos vivendo. Olha só, Jesus traz a questão do homicídio, a questão do adultério, a questão do divórcio, dos juramentos e da vingança. E quando Jesus aborda esses temas, ele ensina para os seus discípulos como eles deveriam interpretar a lei de maneira correta. Olha só um exemplo, versículos 21 e 22. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. Olha só, não matarás está no Decálogo, está nos 10 mandamentos, certo? E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá, que no hebraico significa o equivalente a idiota, no nosso vocabulário mais atual, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Olha só, Jesus contrapondo. Aqui, irmãos, é uma antítese.
É um contraponto. Jesus se opõe não à lei. Isso é importante a gente entender. Às vezes as pessoas leem e falam: Jesus está se opondo à lei, aos 10 mandamentos. Não, ele não está fazendo isso. Ele está se opondo à tradição religiosa que conduz ao legalismo. E ele está o quê? Ensinando os discípulos a viver a lei de maneira correta. Ou seja, ele está colocando a lei no seu devido lugar. Olha só, versos 27 e 28, na questão do adultério. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Decálogo, está lá nos 10 mandamentos. Mas eu lhes digo: qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. E aí Jesus mostra o caminho radical disso. Se o seu olho direito te fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E por fim, eu quero... antes disso, desculpa, eu estava pulando uma parte importante. Jesus estava ensinando os discípulos, irmãos, a cuidarem, das intenções do coração. Porque em Provérbios 4, 23, em Mateus 15 ainda, Jesus ensina sobre isso. Em Provérbios 4, 23, Salomão escreve, deixa uma instrução valiosa para nós acerca disso. Ele diz assim, Provérbios 4, 23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Jesus estava ensinando aos discípulos a cuidarem da intenção do coração. Irmãos, como isso é importante para nós. Porque Jesus ensina que o que torna o homem puro não é o que entra pela sua boca, mas é o que sai. São as intenções do coração que nos tornem puros e nos leva a pecar contra o Senhor. Ele está chamando a atenção dos discípulos para isso. E por fim, na perspectiva do apóstolo Paulo, isso é maravilhoso. Nós vamos ler um texto de Romanos aqui no final. Na perspectiva paulina, ou essa perspectiva, de Paulo, nos conecta plenamente à pessoa de Jesus Cristo e na sua suficiência, da sua obra na cruz. Essa é a perspectiva de Paulo, irmãos. Abre comigo Romanos 3, eu quero fechar com esse texto. O argumento principal, dá uma olhadinha no texto. Vamos fazer um exercício rápido aqui juntos. Olha lá, Romanos 3, é uma leitura um pouco extensa, do versículo 21 até o 31. Mas vale a pena, e eu quero que você, antes da leitura, que você passe um olhar rápido pelo texto, e se possível, destaca para mim o argumento principal que Paulo está trabalhando aqui, no capítulo 3. Dá uma olhada. Depois nós vamos ler dos versos 21 até o 31. Destacou? Qual o argumento principal de Paulo? Pode falar, a hora que você achar. Se alguém achar, pode apontar. Já no verso 21 em diante fica claro qual é o argumento principal dele. É a justificação pela fé. Por isso que eu falei que na perspectiva de Paulo,
ela nos conecta. Isso é maravilhoso, irmãos. Plenamente na pessoa de Jesus Cristo e na suficiência da sua obra na cruz. Então, o argumento principal no capítulo 3, no capítulo 2 também, é a justificação pela fé. E isso, precisamos entender aqui esse ponto. Não significa que a lei está anulada. Pelo contrário. E que nós não devemos obedecê-la. Pelo contrário, mas ele mesmo afirma que agora, olha lá, versículo 21, se manifestou uma justiça, olha lá, se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual inclusive testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão separados da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé e ler esse texto juntos? Vamos lá, Romanos 3, 21 até o 31. Na NVI está registrado assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Olha que coisa linda agora. Não há distinção daqui para frente, né? Pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, olha que coisa linda, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação. Esse sacrifício era um sacrifício praticado no Antigo Testamento, que desviava a ira de Deus do povo, que removia o pecado de Deus, especialmente pelos sacrifícios de animais que eram oferecidos no altar. E Paulo segue, olha só, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Olha as perguntas que ele responde, que ele levanta e ele mesmo responde. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também dos gentios, que somos nós? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, nós confirmamos a lei. Amém. Irmãos, essa é a esperança. Essa é a perspectiva que o Novo Testamento, a partir de Paulo, traz para nós. Podem se assentar, por favor? E eu quero fechar então com isso, dizendo que a lei é importante, ela não está anulada, mas o que Paulo está ressaltando é que a nossa justificação, ela não é pela obediência à lei. Certamente tem outros textos bíblicos que abrem portas importantes para nós, mas por causa do tempo eu vou fechar por aqui. Feche os seus olhos por um instante e ore ao Senhor, a partir daquilo que o Espírito Santo ministrou no seu coração nessa noite, a partir daquilo que ele trouxe à luz, a compreensão desse texto, dessa direção, dessa perspectiva bíblica sobre os mandamentos, sobre
a importância dos mandamentos, a perspectiva de Cristo desses mandamentos. Eu gostaria que você orasse por isso. Certamente, irmãos e irmãs, quando nós observamos com atenção essas duas perspectivas, duas visões que eu coloquei, porque eu trouxe para vocês pensarem a partir disso, a perspectiva de Jesus e de Paulo, certamente a nossa relação com essa lei de Deus, nossa relação passa a ser uma relação correta, uma relação sincera, não movida por obrigações religiosas, mas movida especialmente pelo nosso amor a Deus. Se nós amamos a Deus, nós amamos sua lei. E se nós amamos a Deus, nós praticamos a sua lei. Se tem sintetizada por Cristo em 2 mandamentos: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Ou seja, Deus espera de nós um amor sincero, uma entrega total, uma entrega genuína. E ame o seu próximo como a si mesmo. Isso é uma grande lição para nós, irmãos. Só podemos amar a Deus, só podemos expressar, nós expressamos o nosso amor a Deus quando nós amamos o próximo, que é muito diferente de nós. Que o Senhor nos dê graça, ore por isso e nos ajude a viver plenamente aquilo que Ele tem nos instruído e aquilo que Ele tem ensinado para nós. Senhor, obrigado por essa noite especial, obrigado pela Tua presença bendita aqui, obrigado pelos louvores, obrigado por Sua palavra eterna, bendita, verdadeira, que traz luz para o nosso coração, que instrui o nosso coração. Senhor, muito obrigado. Eu, de maneira pessoal, quero te agradecer como eu fui ministrado, não só ao estudar, ao preparar esse sermão, mas como eu fui ministrado agora, pregando, comunicando a sua palavra para a sua igreja. Obrigado por isso, Senhor. A sua palavra lança luz, ó Deus, no nosso, muitas vezes na nossa má compreensão dela. A sua palavra lança luz à nossa existência. E resumindo tudo que o Senhor falou aqui por meio da tua palavra, o que fica para nós é exatamente isso. É respondermos a Ti pela fé. É sabermos que nós somos justificados não pela obediência à lei, até porque nenhum de nós obedecemos à lei na sua essência, na sua integridade, nenhum de nós. O apóstolo Tiago, por exemplo, na sua carta, se eu não me engano, no capítulo 2, ele escreve que se nós transgredimos um só preceito da lei, nós somos considerados transgressores de toda a lei. Mas quando nós aprendemos que somos justificados pela fé em Jesus, essa é a perspectiva paulina para nós no Novo Testamento. Quando nós entendemos que nós somos justificados pela fé em Cristo, isso nos conecta plenamente à pessoa de Jesus, à sua obra vicária, ao seu amor por cada um de nós. E é isso, o motor propulsor, aquilo que nos move a viver de acordo com a Tua lei, com a Tua palavra. Senhor, ajuda-me e ajude os meus irmãos, aqueles que também vão acompanhar a mensagem posteriormente. Traga à luz a compreensão correta da Sua palavra, porque uma compreensão correta da Sua palavra nos conduz à prática correta e saudável, e é isso que alegra o Teu coração, e nós queremos alegrar o Teu coração. Obrigado por essa noite especial, obrigado por Tua presença, obrigado por Tua palavra, obrigado por falar conosco.
Ó Senhor, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém.